Salve galerinha, salve, salve! Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, ainda tentando achar uma abertura digna. Tá começando mais um Comentando no QG, conforme prometido, está vindo na sexta-feira. Dessa vez para falar de livro, de uma obra animística, mangazística, livezística, talvez, não sei, ainda estou pensando qual termo seria o melhor para utilizar. Mas sim, eu vou falar hoje de um livro que é uma light novel, mas precisamente de um... É meio complicado de explicar, vou tentar explicar quando eu for falar. O tema do podcast de hoje é uma light novel de Death Note. Hoje eu vou falar de Ellie Change the World, né? Ellie Muda o Mundo, que é uma light novel que saiu no Japão originalmente, na época do filme em questão, de mesmo nome, e posteriormente saiu aqui no Brasil pela JBC, inclusive foi reimpressa. Então vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre essa light novel, porque eu quero falar mais de light novel de Death Note e até mesmo dos live actions, mas eu quero começar falando dessa light novel específica e vocês vão entender o porquê quando eu começar a conversar sobre. Mas antes, vamos pro de sempre, vamos passar aí as questões ficha técnica. Essa light novel ela foi escrita por M, sim, o pseudônimo do autor da light novel é M. E ela tem uma ilustração muito bacana do Taki Shobata na capa, que eu acho muito legal. Essa light novel foi publicada em 25 de dezembro de 2007 no Japão. É um volume único. No Brasil, essa light novel saiu originalmente em 2011 pela editora JBC. Anos depois, a editora reimprimiu ela, tá? Aí, só lembrando, Death Note tem duas light novels. Tem essa do Ellie Change the World e tem o BB Case, que é o caso de Los Angeles, que é aquele caso que é mencionado na obra que a Maki fala que já trabalhou com Ellie. Então, assim, a gente tem esses dois casos, mas a gente tem essas duas light novels, que são as principais que saíram no Brasil, só que a gente tem algumas outras. Eu tava fuçando depois de um tempo, eu achei. Inclusive, do filme, do live action de número 4, que é o Light Up New World, nós temos uma light novel também. Essa light novel até hoje não saiu no Brasil, não sei porquê. JBC, se alguém da JBC estiver ouvindo isso, eu acharia muito legal vermos essa light novel, porque o filme em si é muito bacana. Mas do que se trata, afinal de contas, Ellie Change the World? A primeira coisa que vocês têm que saber antes de eu começar a falar dessa light novel, e até comentar o que eu achei, é que vocês têm que abstrair o anime, tá? Pra quem não sabe, a Death Note, ele tem quatro adaptações live actions no Japão, que é o Death Note The Last Name, Ellie Change the World e Light Up New World. Os três primeiros, né, o Death Note Last Name são de 2006, o Ellie Change the World é de 2007, o Light Up New World, se não falei a memória, ele é de 2016 e 2017. E os dois primeiros, eles são, né, obviamente como o nome já sugere, é o Death Note e o Death Note The Last Name. Eles são adaptações básicas do que é o mangá. Só que o final ele é diferente e o livro em questão, que é o nosso foco hoje, ele é basicamente pós esses filmes. Tá, sim, eu já vou meio que dar um spoiler do filme, então... É um filme de 2016, cara. Eu acho que se você gosta de Death Note, você obviamente deve ter visto esses filmes. Mas basicamente, o que muda no filme, que é basicamente o começo do livro, explica um pouco no começo do livro. No filme, o L fica vivo, e o Light o Light perde pro L. Tá, o L não morre porque o L ele toma uma atitude que é falada no começo desse livro, então não é spoiler. O L ele escreve o nome dele no Death Note e conta que L morrerá tranquilamente em 23 dias. Então, a partir do momento que ele faz isso, é a última cartada para ele derrotar o Kira, porque para todo mundo que viu Death Note e conhece as regras, sabe que prevalecerá sempre o nome, a primeira pessoa que escreveu o nome no Death Note. Então, tipo assim, como o L foi o primeiro a escrever o nome dele no Death Note, então, independente do Light reescrever, escrever de novo, né, que ele faz, ainda assim, o L não morreria. Quem viu o live action segundo, o The Last Name, sabe bem disso. O L não morre, no final dos contos, quem morre realmente é o Light, é bem semelhante ao que aconteceu, é meio semelhante, né? Não vou dizer bem, mas é meio semelhante ao que aconteceu no anime, só que, tipo assim, de uma forma mais curta, meio que o embate termina realmente em Light e L. O L Change the World, ele começa, né, após esse período, né, com o L se lembrando, né, que, enfim, ele venceu, e ele começando a perceber que ele sente falta do amigo, mas ao mesmo tempo acaba rolando uma pequena intriga ali envolvendo uma arma biológica, uma doença nova na realidade, uma doença infecciosa de nível 4, e o L tem 23 dias pra resolver isso.
entende? Resolver essa treta, que é uma treta gigantesca, e é bem interessante que ao longo da trama você vai vendo que o mistério, ele não é, eu não diria que o mistério em si ele é altíssima qualidade, mas ele é um mistério muito bom, porque você não sabe, afinal de contas, em quem realmente confiar. Você sabe que o L, ele sabe as coisas, e você sabe que por ele ser o maior detetive do mundo, ele sempre tá um passo à frente das pessoas, só que em muitos momentos o autor faz para que a gente comece a achar que talvez não seja bem isso. Então, assim, ele consegue trabalhar muito bem. É óbvio que a forma como o plot twist em alguns momentos vai se resolvendo, mostram pra gente, nós, né, leitores, que é meio fácil. Pra quem prestar um pouco mais de atenção, fica mais fácil você pegar alguns pontos. Se você já viu o filme, não muda muita coisa do que acontece no filme. Pra dizer assim, do que eu lembro do filme, que eu preciso reassisti-lo, ele muda muito pouca coisa mesmo, mas assim, de grande parte é bem semelhante. E é legal que no livro ele tenta fazer um encaixe aqui pra colocar o Nier, né? Então, em dados momentos ele meio que coloca. Eu gosto da forma como isso é feita, eu gosto da forma como é explicado muito a relação da Whammy House, né? Que é a casa onde o L foi criado, que é a casa onde o Nier, o Melo, né? Pra quem viu o anime, foram criados. Aqui ele explica um pouco melhor, aqui ele contextualiza isso, ele contextualiza a questão das letras. E eu acho muito legal a forma como o autor, né, o escritor, ele consegue contextualizar isso de uma maneira que não compromete você nunca ter assistido Death Note. Pô, nunca vi Death Note, eu li esse livro, vou conseguir entender? Sim. Mas se você assistir os live actions, pra você funciona muito melhor. Ou se você não teve nenhum contato com a série, entende? Funciona muito melhor, porque se você teve contato especificamente com o anime e você for ler essa light novel, fica meio que como se fosse uma realidade alternativa, quando na realidade não é. E isso, inclusive, é falado no final, bem no final do livro. Né? Quando o livro termina, tem lá mencionando que é uma novelização de um filme. É a mesma coisa, das seus exemplos, que eu pegar o livro do Alita, Anjo de Combate, eu queria comparar com o mangá. Não tem comparativo porque são coisas diferentes. São mídias transportadas de uma maneira diferente. Essa novelização, ela pega meio que essa vibe de novelização de filmes e traz pra cá. Tem coisas que são acrescentadas? Sim. Tem coisas que são mudadas? Sim. Só que ainda assim é uma novelização com base em um filme que existe, um filme com atores reais, e um filme que, sim, é muito bom. Ele não é a melhor coisa do mundo, obviamente, mas ele é muito gostosinho de assistir. Ele é meio longo, né? Na realidade, todos os filmes de Death Note são, porque o mais curto eu acho que tem 2 horas. Os mais longos, assim, tem 2 horas e 20, 2 horas e 30. Tá, mas assim, o Elite in the World, ele é muito legal, porque você vai acompanhando. E uma sacada que eu não tinha percebido quando comecei a ler, eu fui perceber um pouco depois, até lendo algumas pessoas comentando sobre o livro, é que nas páginas do livro, os capítulos são enumerados com quanto tempo de vida falta pro L. Então, quanto mais próximo do final nós chegamos, mais a gente vai percebendo que ele tá próximo de ir de arrasta pra cima, e ao mesmo tempo que a gente percebe essa proximidade dele de arrasta pra cima, nós também percebemos que, tipo assim, as coisas estão tentando fluir num ritmo mais rápido. Porque ele sabe que o tempo dele é contado, e isso é muito legal. Esse senso de urgência, vamos colocar assim, dele entender que é a última missão dele, e além de ser a última missão, ele precisa fazer isso dentro do prazo, né, de 23 dias, é muito bacana, é muito funcional. Narrativamente falando, torna todo o processo mais interessante, porque a gente quer realmente chegar ao final disso. Por mais que alguém fale, nossa, não é tudo isso, meu, mas ainda assim você fica curioso. Assim como você consegue entender o ponto do L se perceber que, tipo assim, agora é só ele. Porque, né, o Atari não tá mais ali, o Light não existe, né, que era o único amigo dele. A única pessoa que cuidou dele sempre, que era o Atari, não está mais ali. E o Light, que era o único amigo, né, que ele considerava, também não se encontra. Então ele se sente sozinho e em alguns momentos a trama trabalha isso. A trama trabalha muito bem também essa questão das doenças, né, infecto-contagiosas muito raras, e eles explicam muito na medida do que é possível ali, né, todo esse drama do vírus em questão. Então é bem legal, porque, meu, é muito frenético, vamos colocar assim. É uma narrativa que ela realmente funciona, e é engraçado que eu não sei explicar isso de uma forma que eu não vai ficar muito repetitivo, porque é uma fórmula muito boa. Para Death Note, eu acredito que assim, da forma como ele é feito, de todas as linhas, filme da Netflix, você é uma exceção. Mas de forma geral, como ele é feito, sempre funciona. Por quê? Porque há um trabalho realmente criterioso, cuidadoso, para que o mistério não seja amoroso, não seja um negócio chato, e que a gente olha e fale assim, putz, podia não existir. Pelo contrário, a gente quer ver até o final, e é funcional.
E isso que é muito legal. E esse livro ele prova muito bem isso. Ele prova que como o livro Death Note sustenta muito bem. É o melhor livro? Não, eu não li o BB Case, eu comecei, eu achei interessante, mas até vi algumas críticas sobre e o pessoal gosta mais do BB Case. Porque dizem que no BB Case o L é mais inteligente, etc. Mas aí a gente entra também em outro ponto, né? Quem cuida do BB Case já é um escritor muito mais aprimorado, vamos colocar assim, um cara que tem um nome muito grande no mercado. E ele faz uma aspiração. Não vou falar quem é, porque quando eu falar do BB Case vocês vão descobrir. Mas é uma coisa bem interessante, até essa disparidade. Mas uma coisa que eu gosto de focar aqui, eu foquei, né, tô meio que focando nesse episódio, e eu vou viver a minha vida pra focar quando eu falar desse livro, é basicamente isso. Você não tem que pensar que é uma realidade alternativa, você não tem que pensar que é uma história diferente. O que você precisa é compreender, veja bem, compreender que esse filme, ele é baseado única e exclusivamente em um live action. Então, se você precisa entender que é uma novelização de algo que existe já, de um filme que, inclusive, é o filme mais difícil de Death Note de se encontrar. Caso você tenha interesse em assistir, dá pra você achar? Sim, eu não vou falar onde você acha, você procura lá, seja feliz, corra pro abraço pra achar, mas é um filme que eu acho muito legal. Agora, se você quiser assistir os outros filmes de Death Note, que é o primeiro, né, o Last Name, que é o último nome, e o Light Up New World, que é o Iluminando o Novo Mundo, eu recomendo que você procure na Netflix. Na Netflix tem esses 3 lá pra vocês assistirem com legendas. Se você quiser com dublagem, tem, ou se não falhar a memória, pra comprar, alugar ou comprar no YouTube. Não sei se já saiu, mas se ainda não saiu, deve ter no Telecine também pra você assistir. São filmes bem bacanas. O Light Up New World, por sinal, é um filme que eu já vi 2 vezes. Eu já vi legendado, já vi dublado. Eu vi legendado no cinema e dublado eu vi no Telecine Play. Na época que era Telecine Play. E é um filme que eu gosto muito, porque... E eu não vou contar, mano. Eu vou falar de Light Up New World mais pra frente. Ainda esse ano eu devo falar desse filme. Aí vocês vão entender por que eu gosto muito. Mas Light Up New World é um puta filme que eu gosto. O L Change the World, inclusive eu vou rever o filme, né? Porque eu quero falar dos filmes de Death Note de uma forma mais ampla. Mas eu não vou falar desse aqui como filme. Eu provavelmente vou falar da trilogia clássica e do Light Up New World. Então, provavelmente devo falar tudo junto. Então, já deixa adiantado que se for dessa forma que eu tô falando aqui pra vocês, enquanto eu falo do livro, né? Antes de eu dar minhas considerações finais do livro, vocês já podem se preparar que o primeiro vai ser um cast grande e o segundo vai ser um pouco mais curto. Mas sim, eu pretendo falar sim. E como eu disse, mano, você quer ver o filme? Esse do L, vocês vão ter que procurar. A mesma coisa o livro vocês vão ter que dar uma procurada, porque a JBC reimprimiu, e quando ela reimprimiu, ela lançou um pack com os 2 juntos. Esse, na época, eu peguei na Japorama, o BB Case. Eu peguei os 2 juntos, acho que foi em 2020, mais ou menos. E desde então, faz tempo que eu não vejo. Então vocês vão ter que penar bem pra achar o livro, mas se vocês acharem e acharem um preço bacana, eu recomendo que vocês comprem e tirem suas dúvidas, que eu garanto que vocês vão gostar. É um livro gostoso pra quem é fã de Death Note ou fã de um bom mistério. Mas, se você é daqueles que gosta muito, é muito apegado ao anime, eu não sei se vai funcionar muito bem. Porém, se você é um daqueles que tá permitindo assistir alguma coisa diferente, veja os 2 primeiros live action e depois leia o livro, que eu garanto que vocês vão curtir muito. E se você é fã do L, mais ainda, ou se você gosta de um bom mistério, que eu garanto aí que vai ser um bom entretenimento, são 192 páginas que você acaba e nem sente. Tá bom? Fica indicação a mestre. E vamos agora para os recadinhos da paróquia, porque sim, eu preciso passar esses recadinhos. Primeiramente, como eu disse no podcast de quarta de Membro que Marico, aqui eu repito, o Comentando volta à sua programação normal a partir da semana que vem. Foi realmente uma semana que eu precisei para me ajustar um pouco, conseguir adiantar algumas coisas da faculdade e tal, e começar a trabalhar um pouco melhor em algumas mudanças que teremos na questão de identidade visual, na questão de coisas dentro do projeto geral. Consegui resolver tudo? Não necessariamente, mas consegui dar uma aliviada nas ideias e começar a fazer as coisas bonitinho, assim como diminuir minha pilha de leitura, que eram coisas que eu queria. Tá? Então, assim, são coisas que eu tô trabalhando para que sim, os próximos episódios do Comentando, os textos que vão começar a surgir no Raposo, os próximos projetos que vão surgir dentro da plataforma podcast e até mesmo questão de vídeo, tudo saia da maneira que eu pretendo que saia. Então, assim, foi meio corridinho, mas estamos de volta. Essa semana atrasou em um dia, né? Ou seja, mudei o cronograma para quarta e sexta, mas semana que vem voltamos ao padrão de terças e quintas. E talvez alguns episódios extras, estou pensando ainda. Tudo vai depender também de como vai ocorrer aí a minha próxima semana, meu final de semana. Mas sempre lembrando vocês que o Comentando ele é um podcast semanal
com 2 episódios, quando possível 3. Tá disponível nas principais plataformas, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify. Além de tudo isso, tá em alguns outros agregadores. Agora, por exemplo, quando vocês entrarem na página do Comentando, vocês perceberão isso. Além disso, sempre lembrando, o que eu sempre peço encarecidamente, se possível, indica o podcast para um amiguinho. Pô, Paulo, eu gosto de Death Note e eu gostei desse episódio. Indica pro seu amiguinho que gosta também. Vai que ele ouve esse podcast e curte, quer conhecer um pouco melhor a obra. Além disso, lembrando sempre, deixe sua avaliação. Pode ser a primeira vez que você está vendo. Se você é novo, inclusive, está ouvindo esse episódio pela primeira vez, já segue o podcast. O podcast, como eu disse, ele tem diversos episódios. Ele já está em 136 episódios ao todo, contando especiais, extra, de Raposo, podcast que volta nesse mês. E mais uma porrada de coisa que eu garanto que vai te entreter e você vai curtir. Então, não deixa de seguir o podcast, não deixa de avaliar. Além disso, sempre lembrando, como eu disse, episódios semanais, 2 episódios semanais. Às vezes pode ser episódios mais curtinhos, às vezes pode ser episódios mais longos, mas sempre vocês vão ter aí 2 episódios à disposição, tá bom? Por hora é isso, galera. Esqueci, eu ia dando tchau, mas minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Não deixe de comentar. Tem uma caixinha pra você comentar também o que você achou do episódio, que eu sempre vou começar a deixar, porque como a própria plataforma incentiva a deixar, eu vou começar a deixar para vocês comentarem o que vocês acharam do episódio, para você dizer se você tá indicando, para você me dar sugestões de pauta, que comentar se você já leu o livro, se você já viu os filmes, o que você achou, comenta aqui embaixo, aproveitando. Agora eu vou aproveitar que tem essa parte que eu posso perguntar, e eu vou deixar aberto para que vocês comentem aí, façam suas críticas, sugestões, cantinho, façam pedidos, etc. Se algum dia eu tiver muito, até posso fazer um extra só lendo esses principais. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!